Olá! O Câmara Reportagem desta semana presta uma homenagem a quem é fundamental na construção e execução de políticas públicas, o servidor público. Eles estão em toda parte. Na saúde, na educação, no judiciário, na segurança, nas repartições, enfim. Onde quer que você vá, sempre encontrará um deles pronto para servir ao cidadão. É o servidor público, que desempenha um papel fundamental na sociedade, com a missão de garantir a execução das políticas públicas e a prestação de serviços essenciais à população. Esses profissionais detêm o poder de transformação das realidades sociais, o que impacta diretamente na vida de milhões de pessoas. O servidor público é essencial para a formulação, a implementação e também a avaliação das políticas públicas. É impossível nós pensarmos efetividade de políticas públicas sem servidores públicos. Que os servidores públicos estão na linha de ponta, estão no atendimento de ponta e prestam um serviço relevante e fundamental para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento político, para o desenvolvimento cultural de todo o país. Ou seja, nós não avançaremos sem servidores públicos como nós não avançaremos sem Estado. Mas como e quando surgiu essa função essencial para o funcionamento da máquina estatal e o desenvolvimento social do Brasil? Alguns livros apontam a chegada da família real em 1808 como marco do funcionalismo público brasileiro. No entanto, no período colonial, já existiam trabalhadores que executavam funções consideradas públicas, como os realizados na Câmara Municipal de São Paulo, é o que explica o historiador e secretário de documentação da Câmara, Ubirajara Prestes. A Câmara Municipal de São Paulo foi criada em 1560, e a família real só chegou em 1808. O poder local exercido na Câmara Municipal atravessou toda a história, desde a chegada dos portugueses até os dias atuais. Era uma estrutura relativamente simples, pequena, mas que exercia funções administrativas, judiciárias, funções políticas. Mas, por outro lado, segundo o historiador, na época também existiam muitas funções que não eram voltadas ao interesse da comunidade. Porque ao longo da história, isso também é bastante controverso, em razão das grandes diferenças sociais que havia no período colonial e dos interesses que muitas vezes, em diversos momentos, esses funcionários representavam. Às vezes poderiam ser interesses, de fato, em prol da coletividade, da comunidade que eles representavam, mas em alguns momentos poderiam representar também interesses particulares. Daí o conceito de patrimonialismo, que é bastante usado quando se tenta explicar a estrutura administrativa do período colonial e do período do Império também. Já na década de 30, no governo Getúlio Vargas, o Estado começa a olhar o setor dos serviços e servidor público com mais atenção. Em 1936, surge a regulamentação dos serviços públicos com a criação de um Conselho Federal. E em 1939, nascem as Leis de Direitos e Deveres dos Trabalhadores que atuam nesse segmento. E em 43 fica instituído o dia 28 de outubro como o Dia do Servidor Público, através da Lei 5.936. Nós temos um Estado que se torna cada vez mais burocrático no sentido da impessoalidade, da escolha mais técnica do seu corpo de funcionários e um Estado gradualmente menos patrimonialista. E esse processo envolve maior normatização, criação de regras, de procedimentos de trabalho que devem ser registrados, que devem ser compartilhados e que devem ser também difundidos para a sociedade, para que a sociedade conheça o papel do Estado e também tenha condições de reivindicar o atendimento de suas demandas. Em 1988, através da Constituição, ficou normatizado que a admissão de servidores públicos seria feita através de concursos. Além dessa ferramenta,
O documento também trouxe estabilidade para esses profissionais, com o objetivo de dar continuidade na prestação dos serviços públicos e trazer autonomia para o desenvolvimento das atividades, independente das pressões políticas e seguindo os princípios constitucionais. Um exemplo da importância da estabilidade aconteceu em setembro de 2021, durante uma partida de futebol entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Na época, o país ainda sofria com a pandemia causada pela Covid-19. Nos 6 primeiros minutos de jogo, um fiscal da Anvisa entrou em campo e paralisou a partida porque 4 jogadores argentinos não tinham cumprido o isolamento exigido pela entidade sanitária. Houve várias tentativas de intimidar o servidor público, com ligações até para o ministro-chefe da Casa Civil, mas ele se manteve firme e o jogo foi suspenso. Toda essa ação só foi possível porque o servidor não teve medo de ser demitido devido à estabilidade e conseguiu cumprir o papel que lhe cabia, que é o de garantir o interesse público. Daí a importância da estabilidade, porque você garante um servidor que tem estabilidade e ele pode fazer os apontamentos dos erros internos para que esses erros possam ser corrigidos. Isso tem que ficar muito claro, que em primeiro lugar está o povo, ou seja, só existe serviço público porque existe povo. O foco tem que ser sempre o povo, porque não há Estado sem povo, não há estrutura estatal sem povo e, portanto, não há cargo público sem povo. No próximo bloco, você vai ver que, apesar de disponibilizar serviços públicos universais, o Brasil não é um dos países com maior quantidade de servidor público. O Câmara Reportagem volta já. Olá, eu, Felipe Palma, convido você a acompanhar o Câmara Reportagem todas sextas, às 14h. Um programa com grandes matérias sobre temas relevantes para a cidade de São Paulo. Aponte o seu celular para o QR Code e se inscreva na nossa newsletter. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Apesar de ofertar serviços públicos universais como saúde, educação e segurança, o Brasil não está entre os 10 países com a maior quantidade de servidores. Você acha que o Brasil tem muito ou pouco servidor público? Eu acho que o Brasil ainda tem bastante. É o famoso jargão cabide de emprego, sabe? Você vai colocando gente. Eu acho que não é justo. Eu acho que tem que ser certo, né? Eu acho que cabide de emprego não pode existir. Então tem que ter, que nem uma empresa privada, né? Tem que ter o equilíbrio. A máquina administrativa é inchada, né? Em todos os, tanto no executivo, no legislativo, quanto no judiciário. Ao contrário do que muita gente imagina, o Brasil, mesmo com serviços públicos universais como educação e saúde, não é um dos países com mais funcionários públicos em relação à força de trabalho. Com uma população de aproximadamente 200 milhões de habitantes, o país conta com 91 milhões de trabalhadores. Destes, 11 milhões estão no setor público, o que representa 12% do total de empregados. Segundo dados do Instituto República.org, nós estamos em 13º lugar no ranking mundial, atrás, por exemplo, dos Estados Unidos, Dinamarca, França e Chile, para citar alguns. Essa questão do número de servidores, a gente tem que pensar muito o que o nosso Estado se comprometeu a fazer, o que está na nossa Constituição. É a universalização de direitos básicos, como saúde, que você acabou de mencionar, educação, segurança. Então, assim, é um compromisso do Estado brasileiro prover esses serviços para a população. Então, a gente tem que ter uma mão de obra que dê conta desse compromisso com o povo. Para a doutora em ciência política, a sensação de inchaço no serviço público é histórica. A história, né, nos mostrou isso um pouco, né, com as reformas gerencialistas, né, que ocorreram, enfim, no final do século XX. Não é um movimento só do Brasil, né, é um movimento de fora também, mas aqui no Brasil ficou com essa
As pessoas ficaram com essa impressão de que o Estado brasileiro, por exemplo, é muito grande, tem muitos servidores. Mas quando a gente olha, por exemplo, em comparação com dados da OCDE, por exemplo, a gente vê que o Brasil está bem abaixo, né, na casa aí dos 12%, 11%, né, de mão de obra no serviço público, quanto na OCDE está aí quase nos 23,5%. Né? E se por um lado muita gente acredita que existem muitos servidores no Brasil, por outro, há, na visão dela, uma invisibilidade desses profissionais. Excessivas ações, intencionais ou não, né, de invisibilização dessa população, né? Então, todo mundo precisa do serviço público, mesmo quem, por exemplo, paga um plano de saúde, você é coberto pela vacinação do SUS, por exemplo, que isso não está incluído no plano de saúde. Então, eu acho que é isso, a gente tem que cada vez mais mostrar esse trabalho, que acontece todo dia e a gente não vê. É uma questão histórica do Brasil, né, que a gente está tentando transformar essa cultura, né, de uma nova visão sobre o servidor público, ou nem tanto uma nova visão, mas uma visão mais justa. No Brasil, o funcionalismo público está distribuído pelas esferas de poder. Em primeiro lugar, os municípios, que concentram 59% dos trabalhadores, seguido dos estados, com 31%, e a União, com 8%. Entre as funções que mais reúnem servidores estão a segurança pública, a saúde e a educação, que juntas somam quase metade do funcionalismo. Agora, se fizermos um recorte sobre a representatividade de gênero, veremos que mesmo as mulheres sendo a maioria da população brasileira, 80% dos cargos de liderança do setor público são ocupados por homens. A questão principal é a população ter ciência disso, ter noção de que isso acontece, né? E que ela pode ser melhor representada para que ela represente a população, né? Então a gente tem que tentar equalizar essas coisas. E, como eu falei anteriormente, o Estado, né, as políticas públicas são um dos meios, ou o principal meio, para a gente mitigar a desigualdade, né? Principalmente num país que tem esse desafio de universalizar serviços. E para atender a população, o município de São Paulo conta com aproximadamente 116 mil servidores públicos. Já a Câmara possui cerca de 2 mil funcionários, atuando na maior casa legislativa municipal da América Latina. Nós temos um perfil muito eclético. Temos todos os tipos de gênero, temos deficientes físicos, e a casa está preparada para recebê-los todos, sem distinção. Nós nos preparamos para isso. Nós fazemos treinamentos internos, então a gente não tem muita dificuldade, até pela experiência que temos na casa, de lidar com isso. Porque aqui a gente aprende que é uma coisa maravilhosa que tem nessa casa, é uma casa plural. Além de atuar na multiplicidade, os funcionários da Câmara ainda auxiliam na memória da entidade e contribuem com a continuidade dos serviços. O funcionário público efetivo, ele traz essa memória, tanto tecnicamente, né, como de experiências que já foram feitas, que deram certo e elas permaneceram, e experiências que nós já fizemos e não deu certo. Então, existe uma junção daquele funcionário que tem a memória com o funcionário que vem dos vereadores, que acaba tendo uma sinergia e acabam trabalhando juntos. Essa junção é uma junção muito importante para a cidade, para os municípios de São Paulo. E a seguir, mesmo que você não perceba, o serviço público faz parte do dia a dia de todo brasileiro. Não sai daí que o Câmara Reportagem volta já. Olá, eu sou o Felipe Palma e quero convidar você para acompanhar um programa que traz histórias inéditas sobre temas relevantes. Assista o Câmara Reportagem, todas as sextas, às 14h, aqui na Rede Câmara, sua conexão política com a cidade.
Você pode não perceber, mas é impactado diretamente pelos serviços públicos. E antes de chegar até a população, as políticas públicas percorrem um longo caminho. Não importa a idade, a classe social, o gênero, todos os brasileiros sempre serão impactados de alguma forma pelos serviços públicos. Você já parou para pensar que o simples ato de ir ao trabalho envolve alguns desses serviços? A pavimentação das ruas, as demarcações na via limitando os espaços entre os veículos, os agentes de trânsito, o transporte público. Esses são alguns exemplos das centenas de serviços que o governo disponibiliza diariamente para o cidadão, seja de forma geral ou individual. E para que esses serviços cheguem até a população, várias etapas são percorridas. Uma delas é o surgimento de leis que vão dar suporte e garantia no atendimento das necessidades da sociedade. Mas como nascem essas leis e quantas pessoas são envolvidas nesse processo? O André sabe bem como tudo funciona. Ele é uma das peças que movimentam a engrenagem legislativa da cidade de São Paulo. Mesmo quando a gente fala que essa primeira mão, que é a mão do vereador que traz o projeto, essa mão está amparada em um monte de outras mãos, né? Tem toda uma equipe trabalhando nisso. Existem espaços de deliberação, esse espaço tem que ser viabilizado. E isso envolve todo mundo, desde essa equipe de secretaria que reserva, agenda o espaço, desde a equipe de comunicação que ajuda a divulgar um evento que vai ser público, que é importante que tenha participação coletiva, até cada pessoa ali, o pessoal da Copa que está ali colocando água na mesa, o pessoal da infraestrutura, da limpeza que preparou aquele espaço, que fez a manutenção daquelas cadeiras e daquelas mesas, é algo que passa invisível. Mas algo que sem isso não existe, né? Além das centenas de pessoas envolvidas, desde a manutenção estrutural até a criação e aprovação do projeto de lei, também existe um longo caminho que o documento percorre na Câmara. Essa sala, inclusive, é onde o processo começa no protocolo legislativo e onde o processo termina na finalização, que é onde ele vira uma carta de lei, que vai para o prefeito. A gente recebe o documento no sistema digital, o SPLegis é o sistema do processo digital da Câmara. Esse protocolo entra e esse documento vai circulando e passando por toda essa infinidade de setores, de pessoas que estão trabalhando em cima dele, no sistema digital, no ambiente digital, você não está vendo, né? Então acontecem as reuniões, os vereadores se reúnem, muitas vezes até por videoconferência, e esse processo vai tramitando entre setores, entre equipes. E essas equipes estão organizadas dentro da estrutura da Câmara Municipal, diretamente pela Secretaria-Geral Parlamentar e os gabinetes de vereadores, e indiretamente pelos demais setores do Legislativo paulistano, como o Centro de Tecnologia da Informação, a Procuradoria-Geral Legislativa e o Centro de Comunicação Institucional. Depois de passar por diversos setores e dezenas de pessoas, é aqui no plenário da Câmara que o projeto entra em votação e pode ou não virar lei. Você deve estar pensando que essa fase já não conta mais com o auxílio dos servidores e que envolve somente os vereadores, né? Mero engano. Tá vendo aquele pessoal ali atrás da tribuna? É só uma parte dos funcionários da assessoria legislativa que atuam dando suporte aos parlamentares durante a sessão. Parece que é simplesmente uma proposta que um vereador tem uma ideia. Os 55 vereadores decidem se essa ideia é boa ou não para transformar numa lei e jogar para o prefeito. E o processo legislativo, em resumo, bem é isso. Mas tem todo esse pessoal invisível, que é gente pra caramba, que viabiliza, né? Que está movimentando aí esse motor para que essas engrenagens levem o processo do começo até o fim. E ele termina aqui, porque aqui a equipe vizinha que divide sala com a gente é a finalização do processo legislativo. Eles fazem a carta de lei que vai para o prefeito, a parte condensando tudo isso que foi deliberado nesse caminho. Né? E esse caminho só foi possível ser construído porque contou e conta com um instrumento importantíssimo chamado funcionalismo público. O Poder Legislativo não se concretiza, né? As decisões podem ser tomadas, mas as decisões não se impõem sozinhas, né? Desde a construção da documentação até a implementação das políticas públicas, você sempre vai ter na ponta agente público, sempre vai ter funcionário, sempre vai ter trabalhador fazendo aquilo, né? Tudo é trabalho, no fim das contas. O papel do funcionário não é simplesmente executar tarefas que estão previstas, né? Tipo, você tem essa operação diária, mas a construção da melhor operação e o aprimoramento da técnica de trabalho para que o trabalho seja bem feito, acho que é um compromisso, é uma obrigação e é a parte legal do trabalho, né? Que é você buscar envolvimento com o que você faz, para como você faz para aquilo ser bem feito e produzir os efeitos que você pretende, né? Assim como em outras profissões, os servidores públicos também se organizam através de entidades representativas em busca de melhoria para a categoria.
E assim como em outras áreas, eles também enfrentam desafios. Neste último bloco, você confere quais são esses desafios e como solucioná-los. Grandes histórias com assuntos que interessam a população. Não perca o Câmara Reportagem, inédito toda sexta às 14h. E ainda você pode ficar por dentro do nosso programa assistindo a nossa playlist exclusiva no nosso canal no YouTube, que é o Câmara São Paulo. Aproveite e aponte o seu celular para o QR Code e se inscreva. Assim como em outras profissões, os servidores públicos também se organizam através de entidades representativas em busca de melhorias para a categoria. E assim como em outras áreas, eles também enfrentam desafios. Neste último bloco, você vai ver quais são esses desafios e como eles podem ser solucionados. Assim como em outras atividades profissionais, os trabalhadores do setor público também contam com algumas especificidades que são importantes para a execução de suas funções. Entre elas estão o interesse coletivo, compromisso com a ética e com princípios constitucionais e habilidade para lidar com a diversidade. Esse traquejo a gente aprende no legislativo mesmo, né? Em que as posições antagônicas entram na discussão e se chega a consensos, se chega a posições de equilíbrio, né? E essa característica, os servidores do Poder Legislativo levam a toda a estrutura de Estado e também às organizações dos trabalhadores de uma maneira geral. Outra semelhança com o setor privado é a organização da categoria para representar os trabalhadores. O Antônio Carlos tem 40 anos de profissão e está à frente da Confederação Nacional da Carreira e Atividades Típicas de Estado, a CONACAT. Ele explica a similaridade. Basicamente, nós nascemos só mais tarde. A partir da Constituição de 88 é que nós pudemos nos organizar sindicalmente, enquanto que a iniciativa privada já estava organizada. Estamos todos na mesma situação. Quando, por exemplo, hoje se discute a negociação coletiva dos trabalhadores da iniciativa privada, se discute também a negociação coletiva no âmbito dos trabalhadores do setor público. As características são muito próximas sob esse aspecto. Existe a negociação coletiva, existem as normas que regem as relações entre trabalhadores e empregadores, no caso do Estado. Segundo o presidente, atualmente há defasagem na quantidade de mão de obra no setor público. E a solução, segundo ele, é a realização de novos concursos. Essa defasagem existe, ela está em franco andamento. Agora estamos conseguindo ter algumas situações de provocação de haver concursos públicos, mas você tem algumas demandas, algumas diferenças que são gritantes. Você pega a Polícia Rodoviária Federal. Ela hoje tem um efetivo um pouco menor do que ela tinha 12, 15 anos atrás, tá? Com o crescimento da malha viária, com o crescimento do número de automóveis em circulação, com o crescimento da demanda, né? Então, e isso acontece em todos os setores públicos. Todos, legislativo, executivo, judiciário, em todos eles está acontecendo esse mesmo coisa e estamos tendo algumas boas iniciativas de fazer de novo concursos públicos. Além da defasagem na quantidade de funcionários, o setor público pode passar em um futuro muito breve pelo desafio da utilização da inteligência artificial. Segundo dados do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, 30% da mão de obra na América Latina corre alto risco de ser substituída pela tecnologia. Nós estamos hoje num momento que o mundo está mudando de forma tecnológica muito rapidamente. Né? Inteligência artificial, isso é uma coisa que nos espanta a todos. Né? Nós estamos muito ligados a isso.
Então, quando a gente faz um concurso público, que é o caso que nós vamos fazer, esse grupo, essa comissão de concurso, cuja qual eu faço parte, nós temos que pensar em tudo isso, né? Não adianta a gente fazer um concurso público e trazer um enorme número de pessoas aqui, de funcionários aqui para dentro, sabendo que a tecnologia ela está cada vez sendo mais utilizada. Então, nós temos que ter prudência. Eu não tenho dúvida nenhuma que a inteligência artificial vai impactar também esse campo, tem impactado muito este campo, mas nós precisamos hoje fortalecer esse Estado, obviamente repensando os concursos públicos à luz da própria tecnologia da informação, mas entendendo que uma cidade inteligente é feita de pessoas inteligentes e, obviamente, é feita de servidores públicos inteligentes, que é o que efetivamente garante a efetividade das políticas públicas no país. O Câmara Reportagem fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!